Olá, meu amigo, minha amiga. Existem certos fatos numa sociedade que a grande mídia não pode ignorar. Quando ela faz isso é porque há interesses muito poderosos no campo da política e no campo da economia por trás da decisão editorial de fazerem dessa forma. Isso explica por que um fato da maior relevância política aqui no nosso país, que aconteceu ontem, foi tratado como um mero caso policial, quando simplesmente a pessoa que funciona como o principal articulador desse grupo político no plano federal simplesmente não foi lembrado. Me refiro à prisão do pré-candidato Márcio Canella, indicado e apoiado pelo senhor Flávio Bolsonaro, porque tem a mãe dele como suplente nesse projeto. De colocar uma pessoa que, segundo a Polícia Federal, é o braço político de uma organização criminosa. Gente, dá para o Flávio Bolsonaro ignorar isso? Dá para ignorar quem são os personagens que estão no meio dessa história toda? Pois bem, nem um pio sobre isso. E aí fica ali tentando desviar a atenção para outros fatos paralelos. Num dia em que saiu mais uma pesquisa de opinião sobre a avaliação do presidente Lula e sobre as eleições presidenciais. Vou conversar com você sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, venha para o nosso clube de membros e o nosso canal de cortes. Eu sempre coloco o link no primeiro comentário aqui do nosso portal, assim como eu estou colocando também um abaixo assinado para você que quer apoiar pré-candidaturas para irem para o Congresso Nacional para enfrentar essas coisas todas, né? E tem também um outro link ali para você contribuir com esse projeto, tá bom? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda, tá? Vamos seguir então as nossas pautas aqui. Começando com a pesquisa, né? Lula mantém vantagem sobre Flávio Bolsonaro no segundo turno, aponta Meio Ideia. Presidente, que também lidera cenários de primeiro turno, tem 45 contra 40 do senador. Levantamento mostra com 41% de avaliação ruim ou péssima, né? Bom, o governo, né, com essa avaliação. Então, nós tivemos essa pesquisa depois de alguns episódios, né, que algumas pessoas achavam que ia ter um impacto na opinião. Eu afirmei aqui com vocês que o caso Jacques Wagner, isso aí não influenciaria absolutamente nada, e não influenciou, e eu tenho certeza que não influenciará. Por outro lado, as ações de Flávio Bolsonaro também não estão fazendo com que ele tenha nenhum tipo de vitaminação na sua pré-candidatura, né? Ele não tem de onde tirar mais votos. E agora a tendência é só aparecerem mais crimes e ele perder alguma coisa que ele ainda tem. E é impressionante como é que a grande mídia aqui no nosso país não joga os holofotes como tem que ser jogados na história, nessa figura aí. O presidente Lula ainda tem muita coisa para poder avançar, porque a campanha vai ficar mais quente aí, ele vai começar a dar mais entrevistas, ele vai começar a exibir mais números, vai começar a exibir mais dados, vai poder reagir a algumas coisas que são colocadas também. Então, a tendência é que ele tenha alguma consistência a mais. Se isso acontecer, ele pode ganhar as eleições no primeiro turno. Se ele ganhar as eleições no primeiro turno, no outro dia, vocês podem anotar, Flávio Bolsonaro vai tirar férias e vai sair do Brasil com a sua família para nunca mais voltar, né? Porque as capivaras estão ficando cada vez mais cabeludas e sujinhas, né? Muito ajuda quem não atrapalha, editorial do Jornalão, que representa uma boa parte do mercado financeiro. O contexto é adverso, mas se a lucidez prevalecer sobre o uso eleitoreiro da ameaça americana, a indústria tem chance de impedir a aplicação de absurdas tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil. Eles fazem aqui a leitura do papel nefasto que o Flávio Bolsonaro está fazendo para salvar a pele dele, né? O contraponto à atuação técnica da indústria brasileira é a lamentável atuação do senador Flávio Bolsonaro no processo. Seu despreparo enquanto pré-candidato à presidência da República já era evidente, mas o pedido para que o governo norte-americano esperasse as eleições de outubro para castigar o Brasil escancarou sua falta de compromisso com o setor produtivo no Brasil. O que se espera é que Flávio Bolsonaro não atrapalhe as negociações sérias. Já será grande ajuda. Porque é só isso que esse traidor da pátria está fazendo, gente. Todos os jornais, todos os analistas são unânimes nisso. Ninguém defende essa figura, o papel que ele está desempenhando. Flávio vai aos Estados Unidos para reagir porque é só o que a sua campanha sabe fazer. A coluna do Andreasa hoje nessa mesma linha. Flávio Bolsonaro se coloca ao lado dos Estados Unidos em posição sobre possível ação militar contra o Brasil.
Que o traidor da pátria está fazendo? O Itamaraty fez uma análise e um relatório técnico mostrando que esse argumento que os Estados Unidos usam para classificar entidades criminosas como entidades terroristas, isso aí possibilita que eles façam o que eles fizeram na Venezuela. Invadam o território da Venezuela e sequestrem alguém na Venezuela, no caso, o presidente da Venezuela. Eles interferiram, já fizeram também invasões clandestinas no México, que só foram descobertas porque os agentes sofreram um acidente. Então, eles fazem esse tipo de coisa. Então, Itamaraty não está brincando quando levanta essa hipótese. E aí o Flávio Bolsonaro está dizendo, mais uma vez, não, tem que confiar no governo norte-americano. O governo petista é um governo que, enfim, está criticando. Gente, é muita ratazana, né, essa figura do senhor Flávio Bolsonaro, né? E aí vem o seguinte, ele critica a operação da Polícia Federal, que foi dar uma busca lá na casa onde o Bolsonaro está preso, para ver se tinha mais armas lá. Está criticando, né? Flávio critica a busca na casa de Bolsonaro, reviraram tudo. E a imprensa não está perguntando para ele sobre o Márcio Canela, não? Disse ele, o mandado, né, mais uma comprovação para que todos entendam como a gente está incomodando esse sistema. Que sistema eles estão incomodando, gente? É gente tão pilantra, né? E está resistindo. Qual é o sistema que está incomodando? É o sistema das milícias? Que está incomodando qual sistema? Sistema do que ele fala, né? Enfim. Sempre digo que não precisa ter medo de mim, mas precisa me respeitar. A todo momento, a mão grande, na canetada, tem tentado interferir nas eleições. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, em Roraima, e o que aconteceu hoje de manhã com o presidente Bolsonaro, que acabou de tomar outra busca e apreensão agora pela manhã. Foram fazer uma busca lá para ver se tinha uma arminha, né? Ferro de soldar, essas coisas assim, né? E aí é o seguinte, ele está tentando desviar o foco disso aqui, ó. PF mira aliado de Flávio Bolsonaro e da mãe em operação bilionária contra a lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. Bom, o Jornal Nacional fez uma matéria ontem bem asséptica, né? O Flávio Bolsonaro não aparece na história, mas aqui vamos ver como é que eles abordaram. Pelo menos eles mostraram, né, o que aconteceu. Vamos lá. A Polícia Federal fez hoje no Rio uma operação contra um grupo suspeito de usar postos de combustíveis para lavar dinheiro do crime O grupo do Flávio Bolsonaro, tá, Trali? organizado. Entre os investigados estão um ex-prefeito e um delegado. Os dois ligados a Flávio Bolsonaro, seu Trali. Os policiais cumpriram 19 mandados de busca e apreensão na capital e nas cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Resende. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No ano passado, o STF determinou que a Polícia Federal apurasse possíveis ligações entre agentes públicos e facções criminosas no Rio de Janeiro. A ação incluiu relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Segundo a PF, os documentos mostram repasses entre empresas e pessoas físicas que somam mais de 7 bilhões e meio de reais nos últimos 7 bilhões e meio de reais. anos. A suspeita é que os envolvidos usaram postos de combustíveis para ocultar a origem de recursos ilegais. Entre os alvos está Márcio Canela, ex-prefeito de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Ele foi o deputado estadual mais votado no estado em 2022 e agora é pré-candidato ao Senado pela União Brasil. Canela foi preso em flagrante depois que os policiais encontraram um fuzil de uso restrito numa caminhonete estacionada em frente à casa dele. Segundo a PF, o carro era usado pelo ex-prefeito para atividades da pré-campanha ao Senado. Olha, que coisa, hein? O carro com a metralhadora usado para atividades para candidatura ao Senado, né? E que situação, hein? Gente, uma pessoa séria, quando tivesse essas articulações políticas e ele se postulasse, né, diria, olha, prefeito, não dá para indicar o senhor aí tem umas conexões aí que eu não vou conseguir explicar, né? Mas não, né? Bom. A TV Globo apurou que, em depoimento, Márcio Canela disse que o fuzil era usado por um policial militar que faz a segurança dele. Mas Então ele não sabia. Então, um policial militar que faz a segurança dele. Agora, o policial militar pode fazer a segurança de um prefeito em que circunstância? Se não for uma coisa legal, uma coisa oficial, é um trabalho clandestino também, com uma arma clandestina.
Bom, então, só para sublinhar, né? Não teria apresentado provas dessa versão. É o seguinte, né? Ele colocou o pepino na mão desse PM. Vai ter que incriminar o PM. Vai ter que combinar com o PM. O senhor vai para a cadeia no meu lugar? O senhor vai dizer que estava com isso aí, que eu não sabia que o senhor andava com um fuzil, né, para me proteger? Gente, olha, até o momento eu não tenho mais informações do que está acontecendo nessa história, mas dado o que a gente já sabe, essa capivara aí ficou atolada. Para a Polícia Federal, o ex-prefeito é o braço político do grupo. Os policiais foram ainda em endereços ligados ao delegado Marcos Amin, ex-secretário estadual de Polícia Civil no governo de Cláudio Castro. Depois de exonerado, ele coordenou a segurança da Assembleia Legislativa do Rio. Marcos Amin é dono de 2 lojas de conveniência em postos de combustíveis. 2 policiais civis e as esposas deles também foram alvo de buscas. Um dos agentes é Pablo Juquia Félix Ferreira, proprietário de postos de combustíveis. Na casa do policial foram apreendidos Gente, o policial dono de posto de combustível, e olha só o arsenal. dinheiro, armas e relógios. Outro suspeito é o ex-PM Juraci Alves Prudêncio. Ele foi citado no relatório final da CPI das milícias da Alerj de 2008, como integrante de um grupo paramilitar. Já O grupo paramilitar, né, diga-se de passagem, né, com muitos homicídios nas costas, né? foi condenado por homicídio e organização criminosa. Na operação foram apreendidos R$ 800 mil em dinheiro, revólveres, pistolas e 11 carros de luxo. A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores e a suspensão das atividades de várias empresas ligadas aos investigados. Gente, é o grupo político de Flávio Bolsonaro. Como é que ninguém pergunta isso? Ele conhece todo mundo. Se bobear, ele até condecorou essas pessoas aí que foram presas, né? Não tem dúvida, gente. Que tal o Canela com a mãe do Flávio Bolsonaro e o próprio, né? Gente, é um negócio, né? Se você tem dúvida, você não viu o nosso encontro anterior, vamos ver aqui a ligação do Flávio Bolsonaro com o Canela, o braço político dessa Orcrim, segundo a Polícia Federal. A do Rio de Janeiro, estou aqui para reafirmar o nosso apoio integral, 100%, ao meu amigo Márcio Canela, como pré-candidato ao Senado no Rio de Janeiro. Ele atualmente é prefeito de Belfor Roxo, uma cidade... Então, gente, não tem dúvida, é um negócio tão escandaloso, é um negócio tão complicado, que chega a ser constrangedor. Você conversando com algum bolsonarista, o que ele pode dizer para você? Você mostrando para ele esses episódios todos. Que essa figura que foi presa, o braço político de um grupo organizado, de milícia, de crimes poderosos, né, crimes de grande relevância, enfim, está disputando as eleições presidenciais e está aí flanando para um lado e para o outro, né? Está repercutindo muito esse negócio de um suposto vídeo, né? Eu digo suposto que ninguém viu esse vídeo ainda, de aventuras extraconjugais de Flávio Bolsonaro. Gente, se aparecer isso aí, o Flávio Bolsonaro vai ficar numa situação... Aí ele vai ter problema para explicar. O filme ele não conseguiu explicar até hoje. Agora, explicar algumas coisas aí que podem vir à tona vai ser complicado. Aí mais coisas aí da Orcrim, né? Enfim, tem muita coisa aí, né? Que a gente vai conversar mais tarde. Quero aproveitar para agradecer a vocês, que quando eu comentei com vocês há 2 programas atrás, que nós estávamos com 3.900 e poucas pessoas que participaram aqui da nossa vaquinha, o número já passou, nós estamos com 4.112 pessoas nesse momento. E aí está sendo muito legal, gente, tá recebendo esse apoio de vocês aí, porque, olha, isso está colocando cada vez mais a nossa pré-candidatura numa visibilidade muito importante, tá bom? Então vamos seguir em frente, porque é assim. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.